Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, vamos nos colocar de pé, com nossos corações gratos por estar na casa do Senhor, por poder adorar Ele. Glória a Deus. Por poder termos o nosso fôlego de vida, amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar o louvor com a mensagem
que Jesus, Ele nos ama, Deus nos ama ao ponto de dar o seu Filho para morrer em nosso lugar. E Jesus nos amou ao ponto de se entregar na cruz por nós. Amém? Agora orando pelo pastor. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua palavra, Pai, que o Senhor venha estar falando ao nosso coração, Pai. Usa o pastor para que ele possa trazer ao nosso coração, não aquilo que queremos ouvir, mas aquele que necessitamos ouvir, Pai. Abençoa nossas vidas, guarda o nosso coração e a nossa mente, Pai. Aleluia. A paz do Senhor, queridos. Você pode sentar por um instante. Quero dar boas-vindas a todos os nossos convidados. Quero dar boas-vindas e cumprimentar todos aqueles que estão nos ouvindo pela internet, pelo nosso Facebook. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, que esses louvores, possa tocar no seu coração e que neste momento da palavra, que Deus possa falar tremendamente com você. Feche seus olhos por um instante,
sentado como você está, na sua casa, né? Vamos orar a Deus. Pai amado, nós queremos te agradecer por esta noite, te agradecemos porque estamos, ó Pai, em mais um culto fé, aqui na Igreja Presbiteriana Renovada, ó Pai de Santa Carmen. Nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha falar conosco através da palavra que vai ser ministrada, que nós possamos sair daqui, ó Pai, cheios do Teu poder, certo que o Senhor é o Deus que tem cuidado de nós, e que nós possamos sair daqui, ó Pai, transformados, em nome de Jesus, amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, Evangelho de Mateus, capítulo 4, hoje, quinta-feira, 28 de maio, Deus, Ele tem nos sustentado, tem nos dado graça. Nós já passamos, aí estamos chegando, né, no meio do ano já, vamos iniciar junho, de uma forma diferente do que a gente esperava, quando nós projetamos os nossos projetos de vida em dezembro. A gente não esperava que a gente ia estar no meio de uma pandemia, a gente não esperava que a gente ia estar vivendo esse momento diferente, mas a gente tem que saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Então lembre-se que Deus, Ele está, né, no governo de todas as coisas, Deus, Ele está conduzindo todas as coisas, e nós vamos continuar vencendo no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Mateus capítulo 4, versículo 1 a seguir diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só Ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. ênfase no versículo 10. Jesus disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só Ele preste culto. Querido, o tema da mensagem neste culto de fé é: não escolha o caminho alternativo. Não escolha o caminho alternativo. A maioria de nós nunca pensou em saltar de um arranha-céu. A maioria de nós nunca de repente pensou pular de um prédio, ou tampouco ter a ambição de ser o rei do mundo. Isso nunca passou pela minha cabeça, de eu ser o rei do mundo ou pular de um prédio. Então a maioria de nós nunca pensou dessa forma. Então quando nós olhamos aqui para esse cenário da tentação de Jesus, a gente começa a pensar, né, o que tem a ver com a minha vida? O que a tentação de Jesus Cristo tem a ver com a minha vida? Porque eu nunca pensei em pular de um prédio, eu nunca pensei em ter a ambição de ser o que? O rei do mundo.
Então, o que tem a ver a tentação de Jesus com a nossa vida? Queridas, se a gente começar a se aprofundar no texto, nós veremos que, embora a tentação de Jesus seja diferente das nossas, mas as escolhas são iguais. As escolhas são iguais. De repente você não foi tentado pular de um prédio. De repente você não foi tentado ser o governador ou o rei, sei lá, do mundo. Mas o que acontece? As escolhas são iguais. E nessa noite eu quero mostrar para você, através da vida de Jesus Cristo, através aqui desse cenário onde Jesus Cristo está no deserto, Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11, eu quero mostrar a importância da gente não pegar um caminho alternativo. Eu quero mostrar para você a importância de você confiar em Deus, permanecer na palavra dele, para que você não se torne presa fácil para Satanás. Aqui então Jesus ele está prestes a iniciar. Qual é o contexto histórico aqui? Jesus Cristo está prestes a iniciar a sua missão. E no início da sua missão aqui, ele teve que enfrentar o tentador. Ele teve que enfrentar Satanás. Satanás se materializa e aparece para Jesus Cristo lá no deserto, no momento onde Jesus Cristo está se consagrando para iniciar a missão dele. E Satanás vinha dia após dia azucrinar a vida de Jesus Cristo, colocar Jesus Cristo à prova, colocar situações para que Jesus Cristo perdesse o foco, fazendo com que Jesus Cristo pensasse se realmente tudo aquilo que ele está fazendo vale a pena. Fome, frio, calor, sozinho num deserto. E o que acontece? E Satanás, como tentador, ele começa a tentar Jesus, para que Jesus Cristo ele pegue um caminho alternativo. Ele começa a oferecer a Jesus Cristo um caminho alternativo. Aqui o texto que nós lemos aqui fala que Jesus Cristo ele foi tentado nas suas necessidades básicas. Transforme essas pedras em pães. Depois que acontece, pule daqui, e que Deus vai dar ordem aos anjos, e os anjos vão segurar você, para que você não tropece em pedra alguma. Está vendo esses reinos aí? Eu vou te dar tudo se você prostrar e me adorar. Então a gente vê aqui Satanás todo momento tentando Jesus, fazendo com que ele pegue um caminho alternativo, um caminho mais curto. E Satanás ele vai tentando de todas as formas, através do poder da sedução. Mas aqui nós vemos o que? Que Jesus Cristo ele toma uma decisão. Jesus Cristo ele faz uma escolha. O que nós temos que lembrar, queridos, que assim como Jesus Cristo, nós temos o que? O poder de decisão. Assim como Jesus Cristo, nós temos o poder de fazer escolhas. E nessa noite eu quero mostrar para você, através do exemplo de Jesus Cristo, como que nós podemos fazer escolhas de forma correta, como que nós podemos tomar decisões, para que a gente não vá para o caminho alternativo, ou para que a gente não vá para o caminho mais curto, e lá no meio do caminho mais curto, coisas erradas vinham acontecer. E a primeira coisa que eu aprendo com esse texto aqui: cuidado com o caminho mais fácil. Tenha cuidado, querido. Todos os dias apresentam diante de você caminhos alternativos. Todos os dias se apresentam diante de você caminhos que são fáceis, aparentemente fácil. Mas a gente tem que lembrar que o que acontece? Que a porta larga conduz o quê? A perdição. Lembre-se disso. A porta estreita ela conduz à vida. Agora a porta larga ela conduz à perdição. Então nós temos que ter o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele sabia que não existia um caminho mais fácil. Jesus Cristo sabia que não existia um caminho alternativo. E sabe por que ele sabia disso, querido? Porque
ele sabia que sobre a vida dele existia uma promessa de ser o Messias, uma promessa de ser o que é o libertador. E a vida de Jesus Cristo, ela inicia com uma promessa entregue a Maria, uma promessa entregue a José. Nós conhecemos bem a história de Jesus, nós conhecemos muito antes do nascimento dele, onde Faraó decreta uma lei para matar todos os meninos. Então a perseguição já começa antes mesmo do nascimento de Jesus, por causa da promessa do libertador. E Faraó, ele não quer perder o trono dele. A ideia dele é o seguinte: eu não posso perder o meu governo, eu não posso perder o meu reinado. E ele acha que Jesus Cristo, a promessa do Messias é o que? Para tomar o governo, para tomar o reinado. Então Faraó já começa uma perseguição, matando todos os primogênitos, dá ordem às parteiras da época: se é menino, mata. Chama, dá ordem, que o meu exército vai lá e vai matar. Então Jesus Cristo, ele sabia que não tinha um caminho alternativo, ele sabia que não tinha um caminho fácil, que as coisas eram difíceis na vida dele, porque os seus pais, José e Maria, já tinha contado, já havia alertado ele, que ele passou por perseguições, antes mesmo de nascer, já havia uma perseguição, muitas pessoas morreram. Olha só, querido, teve morte, teve perseguição, teve todo tipo de coisa, durante o nascimento de Jesus Cristo, durante a vida de Jesus. Nós sabemos aqui que o caminho não foi fácil, para Jesus Cristo chegar nesse exato momento aqui, de Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, aqui Jesus Cristo já é um homem de 30 e poucos anos, aqui Jesus Cristo já é um homem formado, então não foi fácil a trajetória, o caminho até chegar nesse momento. Houve perseguição, como eu falei, houve morte, como eu falei, houve várias situações. Se a Bíblia fosse relatar todas as situações que houve na vida de Jesus Cristo, na vida de outros profetas, até mesmo dos apóstolos, a Bíblia ia ser enorme. Então na Bíblia está registrado aquilo que é de mais importante, aquilo que Deus deixou de mais importante para conduzir a nossa vida. E entre essas histórias mais importantes está o que aqui? A tentação de Jesus Cristo. E justamente para nos mostrar, querido, que Satanás, que é o tentador, Satanás, que é aquele que nos seduz, ele está até nos dias de hoje perseguindo, matando pessoas, tentando frustrar sonhos. Então fica um alerta para mim e para você, para a gente tomar muito cuidado com caminhos alternativos. Assim como Jesus Cristo, ele teve a sabedoria de não tomar um caminho alternativo, de não andar pelo caminho mais curto. Assim nós também, querido, temos que ter como exemplo Jesus Cristo. Não devemos andar pelo caminho mais curto. E sabe por quê, querido? Porque Jesus Cristo, ele nos dá um exemplo aqui, através desses poucos versículos. No dia de hoje, de repente você está aqui, você entrou aqui, você está passando por um grande dilema. De repente você está aqui, você recebeu propostas. De repente você entrou aqui e você está sendo tentado a pegar um caminho alternativo, a trilhar um caminho curto. Tome cuidado. Abra os seus olhos espirituais. Olhe para esses versículos de Mateus 4 e tome a decisão da forma correta. Porque todos aqueles que tomam caminhos alternativos, vem a consequência. As nossas escolhas, queridos, ela deve permanecer nos caminhos do Senhor. A minha escolha, a sua escolha, a minha decisão, ela deve ser pautada naquilo que o Senhor tem para nós.
Pastor, como que eu sei o que Deus tem para nós? Bíblia, palavra de Deus. Como que Jesus Cristo venceu Satanás aqui para não pegar um caminho alternativo? Palavra de Deus. Satanás vinha, o que acontece? Ele rebatia com a palavra de Deus. Então as decisões de Jesus Cristo ao longo da sua vida foram pautadas o quê? Num caminho de sabedoria, num caminho conforme a vontade de Deus, embaixo que é da bênção de Deus. Então, querido, as nossas decisões, elas devem ser decisões pautadas na palavra de Deus. As nossas decisões devem ser o que? Decisões segundo o que? Aquilo que Deus quer para nós. E como eu sei que aquilo que Deus quer para mim? Através da Bíblia. Por isso que nós estamos num culto de fé, porque a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós o que? Não caímos no erro de pegar caminhos alternativos. Nós não caímos no erro de pegar caminhos curtos. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós nos abastecemos da fé e tomamos a decisão mais correta. E quando nós tomamos a decisão correta, nós evitamos sofrimentos, nós evitamos dores, nós evitamos morte, evitamos um monte de coisa errada. Agora, quando nós tomamos a decisão errada, existe dor, existe sofrimento, existe lamento. E sabe por quê, querido? Por quê? Porque Satanás ele vai colocando toda espécie de coisa ruim dentro de nós. Ele tem a capacidade de ampliar aquilo que é de ruim. Enquanto Deus, Ele tem a capacidade de tirar a dor, de enxugar as lágrimas, tem a capacidade de curar, tem a capacidade de mudar histórias, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Satanás, ele tem a capacidade de destruir, ele tem a capacidade de matar, ele tem a capacidade de roubar. Por isso, querido, nós precisamos tomar muito cuidado, para não escolher o caminho alternativo. As nossas escolhas devem permanecer na vontade de Deus, na soberania de Deus, para que a gente tenha êxito, e para que a gente venha vencer as tentações. Então, em primeiro lugar, cuidado com o caminho fácil. De repente, aquilo que aos seus olhos parece ser aleluiado, não é tão aleluiado assim. Peça a Deus para que Deus abra os seus olhos espirituais e enxergue além dos seus olhos carnais. Olhe para cada situação. Escute, igreja, você que está aqui no templo, você que está acompanhando pela internet, escute bem. Abra os seus olhos espirituais. Peça para Deus abrir os seus olhos espirituais, para que você veja Deus, para que você veja também o inimigo, porque você precisa reconhecer as estratégias do inimigo. Você precisa reconhecer que Satanás é o inimigo de Deus, e ele continua sendo o meu inimigo e o seu inimigo, e ele arma estratégias para que a gente desvie do caminho do Senhor, para que a gente pegue caminhos alternativos, para que a gente ande no caminho mais curto, e o caminho mais curto é morte espiritual. Então lembre-se disso. Jesus Cristo, ele nos deixa um ensino aqui. Se ele foi capaz de vencer Satanás através da palavra, eu e você também somos capazes de vencer Satanás através da palavra. Segundo lugar, confie em Deus e em sua palavra. Não deixe de confiar em Deus, não deixe de confiar na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Querido, eu estou discipulando algumas pessoas, e eu tenho alimentado elas o desejo delas o quê? Utilizar a Bíblia, essa Bíblia aqui de papel. Eu falo, venha para a igreja. Não é pecado você usar o que é a sua Bíblia no celular, mas compre uma Bíblia. Venha para a igreja com a sua Bíblia.
Ame a palavra. Hoje ainda eu estava pensando na minha avó. Minha avó não sabe ler, não sabe escrever, mas tem uma fé simples, uma fé genuína. Eu nunca vi minha avó ir para a igreja sem a Bíblia. Eu não lembro. Quando a minha avó vai para a igreja, ela pega a Bíblia dela. E eu nunca me atrevi a perguntar: avó, por que a senhora está levando a Bíblia? A senhora não sabe nem ler? Eu nunca me atrevi. E sabe por que eu nunca me atrevi? Porque nós aprendemos desde cedo que a Bíblia é a espada do Espírito. O cristão que não ama a Bíblia, ele não ama a Deus, porque aqui está contido que a palavra de Deus. Então eu nunca me atrevi a falar para minha avó, porque ela tem uma fé simples, uma fé genuína. E mesmo sem saber ler, o que acontece? Ela levava a Bíblia dela, ia para a vigília, Bíblia, ia para o culto, Bíblia. Está lá na casa dela, no quarto dela, tem a Bíblia. Eu lembro, ela ia orar, ela abria a Bíblia lá, nem sabia ler, né? Não sabia ler, abria a Bíblia lá e orava: Senhor, eu creio que esta é a palavra do Deus vivo. A minha fé está pautada nesta palavra. Eu vi a minha avó orando com a mão em cima da Bíblia. Então, querido, por que eu estou falando isso? Não deixe de confiar em Deus, não deixe de confiar o que é na Bíblia. Jesus, ele tinha o direito aqui, como eu e você, de ter aceitado as propostas de Satanás. Ele poderia ter aceitado, ele poderia ter falado: não, eu vou transformar a pedra em pão aqui, para mostrar que eu sou o filho do Deus vivo. Eu vou saltar aqui daqui desse local aqui, e os anjos vão me segurar, você vai ver que eu sou filho do Deus vivo. Jesus Cristo, ele poderia ter aceitado as propostas, as ofertas de Satanás. Mas o que acontece? Qual que foi a decisão de Jesus Cristo? A decisão dele foi rebater por meio da confiança que ele possuía no seu Pai, em Deus, crendo que a palavra é a espada do Espírito, que é a palavra que destrói todos os argumentos de Satanás. E nós, querido, na época que nós estamos, nós precisamos crer que a palavra de Deus é a palavra que é a espada de dois gumes. Ela entra cortando e sai cortando. Somente a palavra pode destruir todo argumento de Satanás. Somente a nossa confiança em Deus vai destruir tudo aquilo que Satanás arquiteta contra nós, contra a igreja. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu e você, nós temos o que é o direito de escolha. Nós podemos tomar a decisão, e a nossa decisão precisa ser uma decisão de confiar em Deus, de confiar na palavra de Deus. Porque quando nós confiamos em Deus, quando nós confiamos em Jesus, quando nós confiamos no Espírito Santo, Ele nos enche de autoridade, Ele nos enche de poder, Ele nos enche de ousadia para combater as obras do inimigo. Sabe o que nós estamos precisando? Confiar mais em Deus. Sabe o que nós estamos precisando? Ler mais a palavra de Deus. Sabe o que nós estamos precisando? Ser mais apologéticos. Sabe o que é ser mais apologético? Defender a nossa fé. Defender a nossa fé com unhas e dentes. Defender o Jesus Cristo que você confia. Defender o Espírito Santo. Defender a Trindade. Nós precisamos disso. O que nós estamos muito vendo nos dias de hoje é pessoas se acovardando, pessoas retrocedendo na fé. Agora pensa bem aqui, diante dessa tentação, diante aqui, né, Jesus Cristo lá no deserto, Satanás se materializa, aparece para Jesus Cristo, e o que acontece? Imagine se Jesus Cristo tivesse que se acovardado, imagine se Jesus Cristo tivesse retrocedido. Será que eu e você ia estar aqui hoje? Será que a sua família ia ter a história mudada?
Será que aquele seu filho que estava preso na droga, que hoje está dentro de uma igreja, é discipulado, toca no louvor, está na porta cumprimentando as pessoas, é evangelista, será que ele estaria fazendo tudo isso? Será que aquela sua filha que estava entregue à prostituição, será que ela está sendo liberta? Será que aquele homem que era alcoólatra, que chegava em casa bêbado, batia na esposa, batia nos filhos, só gastava o seu salário com bebida, será que ele ia estar liberto? Será que ele ia ser um pregador da palavra de Deus? Será que ele ia ser um presbítero? Será que ele ia ser um diácono? E sabe por quê, querido? Essas pessoas tiveram uma história transformada. Sabe por que eu estou pregando para você? Sabe por que você está aqui neste tempo e você está me ouvindo pela internet? Porque Deus, Ele entrou em você através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, e você teve a vida transformada, e tudo começou lá no início do ministério de Jesus Cristo, e a promessa dele vem se cumprindo dia após dia. Nós temos que ter clareza, querido, assim como Jesus Cristo, Ele tinha clareza da missão dele, Ele tinha clareza da missão dele, Ele tinha clareza que aquilo ali era uma estratégia de Satanás, Ele tinha clareza que tudo aquilo que Satanás estava arquitetando era para o quê? Para paralisar a missão de Deus na terra. Ele tinha clareza, querido, da missão dele. Assim nós temos que ter clareza da nossa missão nesta terra. Nós temos que ter clareza que a nossa missão, querido, a nossa missão é que pregar o Evangelho. A nossa missão, querido, é estender a mão para o necessitado. A nossa missão é o que? Interceder, orar para aqueles que estão enfermos. A nossa missão, querido, é estender a mão para aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão possessos, e clamar pelo nome de Jesus Cristo para que eles sejam libertos. A nossa missão é essa. Nós não podemos esquecer da nossa missão, mesmo em meio a uma pandemia. Nós não podemos esquecer a nossa missão. Eu tenho ventilado através do que? Das redes sociais, e eu tenho sido enfático nos meus discipulados e aconselhamentos, que nós não podemos esquecer a nossa missão. É neste momento que nós temos que confiar em Deus e se apoderar da sua palavra, porque só se nós fizermos isso, nós teremos o que? Êxito. Só se nós fizermos isso, nós teremos o que? Uma vida plena. Somente através da confiança em Deus, somente através da confiança da sua palavra, somente através da confiança em Jesus, somente através do que? Do Espírito Santo, nós vamos conseguir ter êxito na nossa missão. Lembre-se disso, igreja. Nós precisamos ser mais apologéticos. Nós precisamos defender a nossa fé, nós precisamos continuar pregando o Evangelho, precisamos continuar intercedendo pelas pessoas. Eu sei que você é ocupado, assim como eu sei que você tem sua família para você cuidar, eu sei que você tem o seu trabalho, eu sei que você tem seus estudos. Mas lembre-se que essas coisas não podem tirar você do foco. Essas coisas não podem fazer com que a sua fé seja minada. Lembre-se, Jesus Cristo está próximo, a sua volta está muito próximo. E a palavra de Deus do Evangelho fala que vai haver o que? 2 no campo, um será levado, o outro ficará. Lembre-se disso, querido. Você precisa ficar com seus olhos fintos em Jesus Cristo. A sua missão continua sendo um adorador. A sua missão continua sendo o que? Um evangelista. A sua missão continua o que? Sendo aquela pessoa que crê, que acredita nas promessas de Deus, que um dia Jesus Cristo vai voltar e vai levar a igreja dele, e aqueles que confiam vão com ele morar no céu. Então lembre-se disso. Você que está me ouvindo pela internet, você precisa ter a sua confiança em Deus, em sua palavra. Jesus Cristo, Ele nos deixa um exemplo de confiança. Ele nos deixa um exemplo que Ele não pegou o caminho alternativo. Ele nos deixa um exemplo que nós podemos rebater Satanás, destruir os argumentos do inimigo e acima de tudo guardar a nossa fé para ter um encontro com Jesus Cristo, com Ele. Então lembre-se disso. Jesus deixou o seu exemplo
para que eu e você entendesse a importância da decisão e da confiança em Deus. Então, quando Satanás tentar você, para que você pegue um caminho alternativo, para que você trilhe um caminho mais curto, lembre-se que tudo não passa de uma mentira, de um engano e de um argumento. Ele vai apresentar coisas boas, aparentemente boas. Ele apresentou coisas boas para Jesus Cristo. Jesus Cristo estava em consagração, Jesus Cristo estava de jejum, Jesus Cristo estava com fome, Jesus Cristo estava com sede. E quando nós estamos com fome, com sede, quando falta dinheiro para honrar com os nossos compromissos, quando falta o trabalho, principalmente o homem, quando falta um trabalho para um pai de família, como que nós nos sentimos? Humilhados, nos sentimos inúteis. E a gente pensa: que pai de família eu sou, que homem que eu sou, que eu não consigo arrumar um trabalho para sustentar a minha família, para colocar o pão, para dar a roupa, o conforto para a minha família. E a gente começa a pensar nisso, e o inimigo ele vem com os argumentos, e ele começa a afirmar: está vendo, você realmente é um inútil, você realmente é um derrotado. Será que você é filho de Deus mesmo? Larga essa fé sua, abandona essa igreja, pega essa Bíblia, joga naquela gaveta lá onde tem as coisas esquecidas, deixa a Bíblia lá, não lê mais, larga a sua fé. É assim que Satanás se apresenta diante de nós, querido. Ele vai apresentando diante de nós com mentiras, com engano, com seduções, e daqui a pouco a gente cai numa tremenda destruição. Daqui a pouco a gente está envolvido numa mentira, no engano, e a nossa vida está arruinada, em completa destruição. Por isso que o meu apelo como pregador da palavra de Deus, como ministro do Evangelho, o meu apelo é que a sua resposta seja não aos argumentos de Satanás, que o seu comportamento seja como o de Jesus Cristo, para não cair na sedução, que o seu comportamento seja como Jesus Cristo, para rebater os argumentos, os convites, as mentiras de Satanás através da palavra de Deus. Use a Bíblia, querido, para rebater os argumentos de Satanás. Quando você dobrar os seus joelhos na sua casa e vir aqueles pensamentos na sua mente, que você é inútil, que você não presta para nada, que você poderia ter dado fim na sua vida, que você poderia ter largado o seu casamento, largado a sua esposa, seus filhos, que aquele casamento não dá certo, que essa família não vai para frente. O querido, é o momento de você rebater esses argumentos de Satanás com a palavra de Deus. É o momento de você se apoderar da Bíblia Sagrada. É o momento de você ler, é o momento de você ir para a oração de Efésios, aquela oração de Paulo, é o momento de você ir lá para o Pai Nosso, é o momento de você, querido, lembrar que Jesus Cristo, Ele venceu Satanás, e você pode vencer ele também. Basta você clamar pelo nome de Jesus Cristo, falar: eu tenho autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás, saia da minha vida. Satanás, deixa o meu casamento em paz, deixa a vida do meu filho em paz. Satanás, deixa eu desfrutar do melhor. Jesus Cristo, deixa eu desfrutar do melhor de Deus. Então, Senhor Jesus Cristo, entre e amarre Satanás. Nós precisamos, querido, nos apoderar da fé. E por último, olhe para Jesus. Lembre-se que assim como o Mestre, nós também temos uma missão. Olhe para Jesus. A missão dele era implantar o reino de Deus. A missão dele era mostrar a verdade. A missão dele, reconciliar as pessoas com Deus. A missão dele é ser o mediador, o único mediador entre Deus e os homens. A missão dele
é reconciliar a gente um com os outros. Essa foi a missão de Jesus Cristo. E nós não podemos esquecer da nossa missão. O diabo ele vai fazer de tudo para você esquecer da sua missão. O diabo vai fazer de tudo para fazer com que você abandone o evangelho, abandone, esfrie a sua fé. O Satanás vai fazer de tudo para você renunciar à sua fé. Escute bem, o inimigo não está de brincadeira. Tem alguns que estão achando que Satanás é balela. Querido, ele continua sendo o inimigo das nossas almas. Ele continua sendo aquele que tem sede de violência. Ele continua sendo aquele rebelde que foi expulso do céu. Ele continua sendo aquela antiga serpente que destruiu os planos que Deus tinha para o primeiro Adão, e ele quer destruir os planos que Deus tem para a sua vida. Então não subestime o inimigo. Olhe para o exemplo de Jesus Cristo. Aqui Jesus Cristo ele não subestimou Satanás. Ele não deu conversa para Satanás. Aqui ele rebateu Satanás na palavra, porque ele sabia que o tempo dele era curto. Ele sabia que a missão dele era uma missão pontual: implantar o reino de Deus, ser crucificado para a remissão dos nossos pecados. Ele sabia qual era a missão dele. E a nossa missão, querido, nós precisamos saber bem qual que é a nossa missão. A nossa missão, ela continua a fazer o que? Da nossa família uma bênção, fazer dos nossos lares um local que tenha a presença de Deus. A sua casa precisa ter o que é a presença de Deus. A sua missão é continuar pregando o evangelho, que para a sua família, para os seus filhos. A nossa missão continua sendo o que? Continuar pregando o evangelho na cidade de Santa Carmen, ventilando nos 4 cantos dessa cidade que Jesus Cristo é amor, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo transforma. A nossa missão continua sendo dar continuidade àquilo que Jesus Cristo iniciou lá atrás, preparando um povo para o encontro com o nosso Mestre. Então lembre-se disso, querido. Quando você for tentado a pegar um caminho alternativo, lembre-se que Jesus Cristo, ele percorreu o caminho longo. Porque o caminho longo, ele nos trata. O caminho longo, ele traz experiência. O caminho longo nos mostra o que? A verdade que está contida nele. E muitas vezes, na maioria das vezes, aqueles que pegam um caminho curto, esse escolhem consequência. Quero chamar a equipe de louvor aqui. E eu termino o sermão lembrando vocês que a porta larga, ela leva para o caminho da perdição, da destruição. Mas a porta estreita, ela leva para o caminho de vida, que é Jesus Cristo. Então quando você sair deste culto aqui, você voltar para a sua casa, lembre-se que Jesus Cristo venceu a tentação. Você pode vencer ela também. Fique de pé. Vamos orar. Em tempos de pandemia, nós somos tentados a retroceder. Em tempos de pandemia, nós somos tentados a deixar de cultuar. Em tempo de pandemia, nós somos tentados, querido, a abandonar muitas coisas, abandonar nossos projetos. Em tempo de pandemia, sabe aquele projeto que você fez lá em dezembro, projetando o seu ano de 2020? Querido, Deus, Ele continua sendo Deus que autentica projetos e planos. Lembre-se disso. Não deixe
entendeu? Essa situação paralisar você. Não deixe essa situação, querido, fazer você retroceder naquilo que Deus tem para você. Não deixe. Jesus Cristo, ele teve diante de várias situações. Teve a situação aqui da tentação, teve os fariseus, teve pessoas que expulsou ele de cidades, teve pessoa que quis apedrejar ele. Teve pessoas que falaram: você não serve para nós aqui nessa cidade, você deu problema. Jesus que chegou para trazer a solução, e teve gente que falou: você deu problema aqui. Querido, assim como Jesus Cristo passou por essas situações, nós vamos passar por situações. Então não retroceda, erga a sua cabeça, creia em Deus, creia na pessoa de Jesus Cristo, creia no Espírito Santo, e você vai vencer. Você vai andar pelas águas, por cima das águas, assim como Jesus Cristo andou por cima das águas, você vai andar. Lembre-se disso, querido. Erga a sua mão direita aos céus. Eu quero orar por você, Pai amado. Eu quero colocar, ó Pai, a tua igreja em tuas mãos. Eu quero colocar, ó Pai, Paizinho, cada pessoa que está nos ouvindo, ó Pai, nesta noite. Paizinho, nós ouvimos, ó Pai, uma palavra forte, uma palavra, ó Pai, apologética, uma palavra, ó Pai, que faz com que a gente olhe para Jesus, para que a gente tome as decisões, ó Pai, mais acertadas. Ah, Senhor, nos ajude, nos dê força, nos dê graça. Ah, Jesus, nos ajude a agir como o Senhor agiu, quando as tentações se aparecerem diante de nós, quando elas se apresentarem diante de nós, que a gente venha tomar a decisão como o Senhor tomou, Jesus, de rebatê-las através da palavra, da santa palavra que é a Bíblia Sagrada, que nós cremos que essa palavra é uma palavra de vida, é uma palavra que nos liberta, é uma palavra que nos cura, é uma palavra que continua transformando, ó Pai, vidas. Ah, Senhor, nos ajude. Ah, Senhor, alarga, ó Pai, a nossa visão de reino. Ah, Senhor, nos dê olhos espirituais, para que a gente enxergue as estratégias, as artimanhas do inimigo, para que a gente não caia nessas artimanhas, para que a gente não caia nessas estratégias. Senhor, nos dê força, nos dê graça, além de visão espiritual, nos dê ousadia, nos dê poder, nos dê autoridade para estar vencendo, para estar combatendo as obras malignas, para estar combatendo toda espécie de veneno, principado, potestade deste mundo tenebroso. Nos dê força, ó Pai, a tua igreja, dê força, Paizinho, a nós, para que a gente continue, ó Pai, caminhando, propagando, ó Pai, o Evangelho da paz. Ah, Senhor, se existe alguém enfermo nessa noite, ó Pai, nós já oramos, colocamos, ó Pai, diante de Ti, Senhor, as pessoas que estão doentes. Eu quero colocar, ó Pai, a vida da Manuela, da Meg, a vida, ó Pai, do Antônio. Eu quero colocar, ó Pai, a vida, ó Pai, dessas pessoas que necessitam, ó Pai, do milagre, que necessitam de um conforto. Age, ó Pai, agora, consolando aqueles que necessitam, ó Pai, de consolo, aqueles que necessitam ser confortados pela Tua palavra. Age nos corações agora. Aqueles que necessitam de cura, cura agora. Cura o câncer, cura a hanseníase. Ah, Senhor, cura a diabetes. Ah, cura, ó Pai, essas dores no corpo. Senhor, entre, ó Pai, com o Teu poder, com a Tua graça, para renovar, ó Pai, as forças físicas, ó Pai, dessa pessoa. Eu oro, Senhor, agora. Ah, pessoas que estão com o emocional abalado, pessoas que estão com depressão. Cura agora, Senhor, tira a tristeza, devolve a alegria, devolve o prazer, ó Pai, em viver agora. Traga paz, ó Pai, para essa pessoa. Nós, ó Pai, repreendemos toda insônia. Devolva, ó Pai, o sono a essa pessoa. Nós repreendemos todo espírito maligno, todo espírito de perturbação que vem durante a noite, gerar insônia, gerar pesadelos. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus agora. Satanás, pegue as suas bagagens, pegue as suas tralhas e bata em retirada agora. Ah, Senhor, nós oramos agora para que a Tua paz reine na vida dessa pessoa agora, para que pesadelos, para que esses sonhos terríveis vá embora agora, no nome de Jesus Cristo agora. Presságios, vá embora no nome de Jesus Cristo agora. Nós profetizamos agora a paz que vem direto de Deus, a paz que vem direto do Senhor Jesus Cristo agora, para que essa pessoa volte a dormir, volte a ter um sono
e que esse sono venha trazer vigor, restauração, não somente para o seu emocional, mas para o teu corpo físico agora. Senhor, pessoas que estão sendo perturbadas, oprimidas por Satanás, nós repreendemos toda a opressão. Vai embora agora, o nome de Jesus Cristo agora. Senhor Jesus, entre libertando essa pessoa agora. Desaprisione a mente, desaprisione a alma agora, no nome de Jesus Cristo agora. Entre com teu poder, Espírito Santo, muda a história dessa pessoa agora. Alabaxere ambalamasori candalamanaias. Alabaxere candalamanás. Paizinho, nós colocamos, ó Pai, a nossa cidade em tuas mãos. Quero colocar, ó Pai, Santa Carmen em tuas mãos. O Senhor guarde a nossa cidade. Senhor, acampa os anjos ao redor da nossa cidade. Proteja a entrada, a saída. Nós abençoamos, ó Pai, cada morador, cada munícipe, ó Pai, dessa cidade. Nós abençoamos agora. Nós profetizamos a paz nos lares. Profetizamos a restauração de casamentos. Profetizamos, ó Pai, que os nossos filhos são bênção. Senhor, nós oramos por cada empresário, por cada profissional liberal dessa cidade. Senhor, abençoa a nossa cidade. Que a nossa cidade seja próspera no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós, ó Pai, oramos para que haja portas de emprego, para que haja prosperidade, para que haja, ó Pai, paz entre os munícipes. Nós oramos pelas autoridades, para que o Senhor dê sabedoria, para que eles continuem administrando a cidade, ó Pai, de forma, Pai, abençoada. Senhor meu Deus, abençoa a nossa cidade, Senhor. Neste momento, ó Pai, nós também entregamos, ó Pai, nossos dízimos, as nossas ofertas, ó Pai, em tuas mãos. Tudo, ó Pai, que for depositado nesse gasofilaço, Pai, que seja, ó Pai, para a glória, Pai, do teu nome, seja para investimento, ó Pai, no templo, seja para, ó Pai, ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo, que seja para edificação, ó Pai, da tua obra, para crescimento, ó Pai, da tua obra nessa cidade. Abençoa, ó Pai, a renda, ó Pai, dos meus irmãos agora. Entre, ó Pai, agora. Entre nas finanças agora, restaurando as finanças, que eles possam ver, ó Pai, o prosperar de Deus, o salário deles, na dispensa deles, Pai, nos objetos deles, que eles possam ver a tua mão, Senhor, trabalhando, prosperando eles. Abençoa a nossa igreja, ó Pai. Abençoa esta casa, que essa casa, ó Pai, continue sendo casa, ó Pai, de oração, continue sendo casa de milagres, casa de cura, casa de, ó Pai, de crescimento. Paizinho, que neste local, que as pessoas que adentrarem por essas portas sejam curadas, sejam libertas, tenham as vidas transformadas para a honra e glória para o teu nome. Nós, ó Pai, agora oramos por cada trabalho nosso, por cada culto, por cada reunião, por cada oração. Abençoa, Senhor, cada trabalho, ó Pai, cada trabalho que empreendemos fazer, que seja para a glória do teu nome, que seja, ó Pai, para curar pessoas, que seja para restaurar relacionamentos. Usa, ó Pai, essa igreja nessa cidade, Paizinho, com honra, com glória, no seu nome. Nós oramos agora, no nome de Jesus Cristo. Paizinho, eu quero dispensar o teu povo agora, que eles voltem para os seus lares, debaixo, ó Pai, da tua mão protetora, crendo que o Senhor é o Deus que guarda, crendo que o Senhor é o Deus que protege, crendo que o Senhor é o Deus, ó Pai, que protege eles, ó Pai, das investidas, ó Pai, de Satanás e do homem mau. Guarda a tua igreja agora, leves eles em segurança para os seus lares, e que eles possam ter uma noite aleluiada, mas em que ainda esta noite o Senhor venha falar com eles através de sonhos, revelando projetos, revelando planos, que o Senhor esteja, ó Pai, trabalhando, ó Pai, na vida de cada um deles. Nós oramos e agradecemos por este culto desde já, no nome de Jesus Cristo. E aqueles que creem, diga amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, querido. Amanhã 19h30 nós temos nosso culto, nós temos a nossa oração, né, Caverna de Adulão. E no sábado às 20 horas tem o culto dos jovens, e no domingo 8h30 da manhã nós temos nosso culto, e às 19 horas nosso culto. Você pode ir para sua casa, que Deus possa abençoar a sua vida. No final ali está o gasofilaço, você fique na liberdade para ofertar ao Senhor Jesus Cristo.